Salmo de número 20, Salmo de Davi. Que o Senhor te ouça no dia da tua angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Aleluia. Envia-te socorro do seu santuário e te sustenha de Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas, que aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua vitória. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor a todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Senhor salva o rei. Ouça-nos quando clamarmos. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento. Salmo de Davi. A palavra de Deus, ela é sempre maravilhosa, irmão. Ela é sempre poderosa na nossa vida. O salmista aqui, ele estava indo à guerra, batalhar contra os inimigos. Então, esse salmo, inspirado por Deus, manifesta ali aquela situação. Para aquele que é segundo o coração de Deus, quando ele sai à guerra. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Um homem que agradou a Deus. Apesar de suas falhas, de suas faltas, em muitos dos seus salmos ele confessa os seus pecados e também confessa a necessidade de um Salvador. E ele, pelo Espírito Santo de Deus, já via Jesus Cristo. Então ele manifesta a necessidade de um Salvador. Nós vemos em muitos salmos ali ele arrependido, ele pedindo a graça de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E nesse salmo aqui não é diferente. Quando ele vai à guerra, o povo aqui faz uma oração. O povo aqui pede pelo seu rei, para que o seu rei tenha sucesso nessa campanha que ele vai executar, essa batalha para que ele vai. Então tinha um povo que apoiava o seu rei, tinha um povo que estava atento para que o rei tivesse vitória. O povo de Deus também está atento ao que Cristo fala, os que são verdadeiramente dele. Glória a Deus. Isso é importante. Então o salmo começa assim no versículo 1. Que o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Glória a Deus. Eles clamam aqui para que o Senhor ouça o rei no dia da angústia, porque batalha, irmãos, ela traz angústia. Quem não fica angustiado na guerra? É questão de vida ou morte. Está diante do inimigo ali na guerra. É questão de vida ou morte. Existem situações na nossa vida que são questões importantíssimas, questões de vida e morte, questões que precisam ser solucionadas na nossa vida. Essa palavra ela diz assim: que o Senhor te ouça no dia da angústia. Quando nós estamos angustiados, como a irmã falou aqui, que a gente busca a orientação de Deus, busca na oração, Deus ele vem ao nosso encontro. Que o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome de Deus, o nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. É no
porque foi dado. A palavra de Deus, ela diz que não há outro nome como o nome do Senhor Jesus. Porque esse nome, ele é sobre todo nome. Não tem outro nome que se nomeie. Então, igreja, tem pessoas que temem o nome de uma entidade. Tem pessoas que temem uma ameaça. Ah, porque fulano falou isso de você, ou vai fazer aquilo para você, para tentar te trazer pavor. E aí, você vai temer aquele nome? Não. A palavra de Deus fala que a Ele nós devemos santificar. E a Ele nós devemos temer, e não outro nome. Seja o nome que for, não há nome acima do nome de Jesus. Glória a Deus. O Deus que Jacó te protege. É Jesus que nos guarda, é Jesus que nos salva. Versículo 2: envie-te socorro do seu santuário e te sustente de Sião. Glória a Deus. O socorro para a nossa vida, ele vem do santuário de Deus e da cidade celeste, a celeste Sião. Tem um hino que canta, né? Cidade celeste. Então é de lá que vem o nosso socorro. O salmista mesmo diz, né? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes você pode olhar para o lado e você não vê saída, mas as janelas dos céus nem demônio fecha, nem homens. Glória a Deus. Quando Deus quer abençoar e quer dar o livramento, ninguém impede. Aleluia. Glória a Deus. 3. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. O povo aqui pedindo para que Deus lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Eles fazem menção das ofertas que Davi fazia, dos holocaustos que Davi fazia. E Davi nos deixa uma lição muito importante, igreja, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não fazia conta, ele não regulava valores quando ele tinha que adorar a Deus com as suas ofertas. E o filho dele, Salomão, nós vemos que ele aprendeu dentro de casa. Ele também não tinha a mão fechada para ofertar ao Senhor. Ele ofertava com generosidade. Davi era um ofertante generoso. Salomão era um ofertante generoso. Eles tinham um zelo pela casa do Senhor. Aqui fala, irmãos, de sacrifício. Então tem pessoas que querem servir a Deus sem sacrifício. Não querem sacrificar seu tempo, não querem sacrificar seus dons, não querem sacrificar suas ofertas. Aí é difícil servir a Deus quando não se quer sacrificar nada. Nós vemos a diferença do sacrifício de Abel, que foi as primícias, e nós vemos o sacrifício de Caim, que foi o resto da sua colheita. Então, quando a pessoa, você quer saber se uma pessoa é fiel a Deus, essa pessoa ela oferta tempo, dons e recursos para Deus. O resto, irmãos, é hipocrisia. A pessoa pode falar o que ela quiser, mas se ela não se sacrificar diante de Deus, ela não está temendo a Deus. Porque ela está dizendo que tem coisas que são prioridade na vida dela. A pessoa que se sacrifica na presença de Deus, uma irmã disse aqui, quando ela trouxe a palavra, ela se sacrifica é porque ela está dizendo: a minha prioridade é Deus, as demais coisas são secundárias. Então, igreja, o resto, como eu disse, é hipocrisia. A
A pessoa, quando ela é confrontada com a palavra de Deus, ninguém é obrigado a ofertar a Deus, ninguém é obrigado a servir a Deus. A pessoa faz de coração voluntário. A pessoa faz de coração voluntário. Se não fizer de coração voluntário, está fazendo forçado. Aí Deus não vai receber isso. Deus recebe aquilo que é voluntário, aquilo que é de coração. Assim como Davi fazia. Davi, ele fala no Salmo de número 100, do voluntariado. No dia da batalha, o povo iria se apresentar voluntariamente para a batalha. Davi, nós vamos ver uma passagem aqui na palavra de Deus, onde nós vemos Davi, o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus e como ele era, como diz no versículo 3 aqui do Salmo de número 20, para que Deus lembrasse das ofertas dele e aceitasse os holocaustos dele. Nós vamos ver que como Davi procedia lá em 2 Samuel, capítulo 24, no contexto aqui de Samuel, capítulo 24, Davi, ele erra quando ele faz o recenseamento, a contagem dos exércitos dele. Aquilo desagradou a Deus e veio uma praga sobre Israel. E aí, uma forma de aplacar a ira de Deus eram os holocaustos e os sacrifícios. E aqui no versículo 20, capítulo 24, versículo 20. Olhou Araúna, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esta praga cesse de sobre o povo. Araúna tinha uma eira, a eira ela ficava sempre num lugar alto. O lagar de pisar a uva para fazer o vinho era num lugar baixo, e a eira era um lugar alto, um monte, aonde se colhia os cereais. E ali, como naquela época não tinha tecnologia para separar o cereal da palha, eles pegavam uma ferramenta, jogavam a palha para cima, a palha voava e ficavam os grãos. Então isso era a eira, era o lugar da separação. Isso tinha que ser um lugar alto. Então ele chega ali, Davi chega na eira de Araúna para comprar aquela eira, aquele lugar, para fazer um altar. O altar sempre é num lugar alto na igreja. Então, versículo 21, né? Perguntou Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que esta praga cesse de sobre o povo. Disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Aqui estão os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferecerei ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Então Araúna chegou e falou assim: rei, está aqui, pega a terra, pega os bois, pega tudo aqui e faz a oferta. Eu estou doando isso aqui para o Senhor. Versículo 24 diz assim: o rei, porém, respondeu a Araúna: não, antes quero comprá-la a preço devido. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Edificou Davi ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor teve piedade da terra, e aquela praga cessou de sobre Israel. Glória a Deus.
Irmãos, está vendo o poder da oferta? Está vendo o poder do sacrifício? Mas o que nós vemos no caráter de Davi? Davi falou, não, eu não quero de graça, não. Eu não posso dar a Deus aquilo que não me custe nada. A oferta, irmãos, a Deus, do verdadeiro adorador, ela custa sacrifício. Como eu disse, o que passar disso, irmãos, é hipocrisia. A pessoa falar que ama a Deus, que serve a Deus, se ela não se sacrificar, é hipocrisia. Porque é muito fácil falar que serve a Deus quando não se tem esforço, quando não se tem sacrifício de tempo, de dons e de recursos. Tempo, dons e recursos. 3 coisas. O sacrifício vivo que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 1 e 2. Sacrifício de si mesmo, de estar na presença de Deus, de sustentar a obra de Deus, de levar a palavra de Deus à frente através da obra dele. Os de fora vão criticar, irmãos, quem é fiel a Deus. E vão mesmo. O mundo é contrário às coisas de Deus. Então nós não devemos nos abater pelas críticas, porque eles dão dinheiro, dão recurso, dão tempo, dão prioridade para as coisas do mundo que passam, para festas, para bebedeiras, para prostituições, e para tudo isso empenha-se valores, empenha-se esforço, empenha-se energia, empenha-se tempo. Mas Davi falou, eu não vou dar nada que não me custe. É muito fácil dar quando se recebe de outro. Aquelas pessoas que fazem campanhas, elas são as doadoras, mas recebem de outro para doar. Mas às vezes ela mesma não quer doar nada. Então assim é fácil, como diz o ditado antigo, fazer rodeio com chapéu alheio é fácil, mas agora fazer com uma viúva pobre que deu as 2 moedas que ela tinha, aquilo foi sacrifício, e Jesus falou, ela deu mais que todos, porque todos os outros davam o que sobrava, assim como lá Caim no começo, deu o que sobrou da plantação dele, mas ela deu todo o seu sustento confiando em Deus. Sacrifício, irmãos, é assim que Deus nos vê. O resto é hipocrisia. Voltando para a palavra, em Salmo 20, versículo 3, lembra-te de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Então eles fizeram menção dessas ofertas que Davi fazia. Irmãos, Deus, Ele lembra daquilo que foi feito em favor da obra dele. Nós vemos a vida de Ezequias, quando ele adoeceu, e o profeta Isaías falou assim, tu vai morrer, prepara a tua casa. A palavra de Deus fala que quando Isaías sai, ele vira o rosto para a parede, chora, clama a Deus e fala, lembra-te que fui fiel a ti. Lembra daquilo que eu fiz em favor do teu povo, do teu reino. A palavra de Deus fala que a hora que Isaías sai lá no pátio, Deus fala com ele, volta para trás, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Irmãos, tudo que você faz na obra de Deus, Deus não esquece. Você está honrando o nome dele. Porque as pessoas lá fora no mundo honram o nome de Mamon, honram o nome das entidades que estão lá fora. Mas você está honrando o nome do Senhor. E Deus vai lembrar. O apóstolo Paulo, em uma passagem, ele fala, não vou me lembrar o capítulo e versículo, mas ele fala que Deus não se esquece de nada que você faz em obediência à sua palavra. Versículo 4: conceda-te conforme o teu coração e cumpre todo o teu desígnio. 5. Nós nos alegraremos pela tua vitória, em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. O povo se alegra na vitória do rei. Nós nos alegramos na vitória de Cristo. Glória a Deus. Porque essa palavra não faz referência só a Davi. Ela faz referência a Cristo também. Ela é uma palavra profética. E ela faz referência à igreja também, aos servos de Deus. Nós nos alegraremos pela tua vitória, em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaz o Senhor a todas as tuas petições. Glória a Deus. É Deus que satisfaz as nossas petições, igreja.
Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele o ouve do seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele salvou Davi nas batalhas, e ele salvou a Cristo também da morte. Ele não permitiu que o seu santo visse a corrupção. Olha como a palavra de Deus, irmãos, cumpre na vida dos dele. Cumpriu na vida de Davi e cumpriu na vida de Jesus. Ele salva o seu ungido, ele o ouve do seu santo céu. E a palavra de Deus fala lá em Hebreus, como nós lemos outro dia aqui no estudo, Hebreus 5, que Deus ouviu as petições de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Com a força salvadora da sua destra. 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Mais uma vez aqui no versículo 7, nós temos um exemplo aqui de pessoas que no passado confiavam em carros e cavalos. Carros eram carros de guerra, cavalos eram cavalos de batalha. Então quem tinha muitos carros de guerra e muitos cavalos treinados para a batalha, geralmente era aquele rei que vencia todas as batalhas. Então ele tinha um exército muito grande, tinha carros de guerra, tinha cavalos em abundância. E aqui fala, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aqui está a diferença. Mais uma vez vamos falar aqui da vida de Ezequias antes da doença dele. O rei da Assíria, ele cerca Jerusalém. Isso ele já tinha Senaqueribe, se não me falha a memória desse rei, o nome dele, Senaqueribe, o rei da Síria. Ele já tinha tomado algumas cidades dali de Israel, já tinha vencido muitas batalhas naqueles reinos ali em volta, já tinha destruído algumas cidades de Israel, e aí ele se volta para Jerusalém por causa que Ezequias havia se rebelado contra ele e não estava pagando um tributo para ele. E ele manda um servo dele, chamado Rabzaque, a trazer uma notícia ali para o rei. E ele chega e ele vai ler a carta de ameaça de Senaqueribe para o povo. E o povo ali em cima do muro, e ele chega à cidade cercada. O exército ainda não tinha tido acesso àquela cidade. E o povo em cima do muro. E ele começa a falar em hebraico. Tanto que ali eles pedem, não fale em aramaico, para que o povo não fique assustado. Fala na tua língua que nós vamos entender. Aí eles falaram, não, nós vamos falar na língua de vocês mesmo, para que o povo entenda. Eles queriam o quê? Fazer pressão para que o povo esmorecesse, perdesse a confiança no rei, no Senhor nosso Deus, e perdesse a batalha. E fez uma ameaça muito grave, ofendeu até o rei, ofendeu ao próprio Deus, e arrogantemente essa carta escrita pelo rei dizia que esse rei venceu todos os outros reinos, e quem seria Jerusalém, e quem seria o Deus de Jerusalém para impedir a campanha daquele rei na tomada de Jerusalém. Ele foi extremamente arrogante e fez toda a ameaça. E uma das proposta que ele fez, ele fala assim, vamos fazer uma aposta, ele fala lá para o comandante do exército de Jerusalém e para o rei. Eu vou fazer uma oferta para vocês. Eu dou tantos 1000 cavalos para vocês aqui nessa batalha. Eu dou os cavalos para vocês, se vocês tiverem cavaleiros para montar eles.
Olha a arrogância desse homem. Então, o que ele quis dizer com isso? A força minha de equipamento de guerra é muito maior que a tua. Você não tem nem cavaleiro com a quantidade de cavalo que eu vou te dar. Arrogantemente, ele falou assim: você não é palho para o meu poder. O teu país não pode resistir aos meus equipamentos de guerra. E realmente, eles eram em maior números, em maiores equipamentos de guerra, em cavalos, em carros, era muito maior. Não tinha como o povo de Deus ali vencer. Mas nós vemos que todas as batalhas é Deus que batalha pelo seu povo. Essa que é a diferença. Glória a Deus. E quando ele faz essa ameaça, ele pega a carta. Quando essa carta chega na mão de Ezequias, Ezequias vai lá no templo apresentar a carta a Deus em oração. Olha a atitude do homem de Deus, irmãos. Quando chega o problema, ele não vai reclamar para a direita, para da direita, para da esquerda, não. Ele vai em oração apresentar diante de Deus. Ele vai, apresenta diante de Deus, ora e depois procura o profeta. Essa aqui, irmãos, é a atitude do crente. Não é choramingar para os cantos, não. É botar o joelho, orar quem pode resolver o teu problema e depois procurar o homem de Deus para te orientar. Ou a mulher de Deus que seja. Aquele que Deus colocou sobre a tua vida para te ajudar. E aí, irmãos, Isaías, inspirado por Deus, fala: nenhuma flecha será lançada em Jerusalém. Hoje mesmo esse povo vai ser derrotado. A palavra de Deus fala que Deus enviou um anjo, matou mais de 180 mil homens naquele mesmo dia. Oh, glória. Aleluia. E esse homem volta cabisbaixo para a terra dele. Chega lá na terra dele, vai adorar o Deus dele lá no templo do Deus dele, e os próprios filhos assassinam ele. Deus deu o livramento. Ele confiava em carro, cavalo, e teve a capacidade de afrontar o Deus vivo. E na palavra do profeta, o profeta fala: ele não afrontou o rei, ele afrontou o próprio Deus. Então, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, o problema, ele não afronta você, ele afronta Deus. Aleluia. Ele tem que se ver com o teu Deus, não é contigo. E aí nós voltamos naquela palavra: Davi era fiel. Davi não media esforços, ou não media sacrifícios para honrar a Deus. Agora tem pessoas aí que estão adorando Mamon, com a mão fechada. Nem os dons dele ele quer doar para Deus. Às vezes a pessoa pode estar passando uma situação difícil, não tem condições de trazer recursos para a casa do Senhor. Amém. Mas pelo menos os dons. Pelo menos a presença. Pelo menos apoiar o irmão da direita, da esquerda ali com a presença dele. Mas nem isso muitas pessoas têm feito. E aí, irmãos, que passar disso é hipocrisia. Não serve a Deus em nada. Para provar que serve a Deus, tem que sacrificar tempo, dons e recursos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. 8. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Glória. O Senhor salva o rei, ouça-no quando clamarmos. Glória a Deus. Irmãos, o povo de Deus pode dizer que os nossos inimigos se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé pela pessoa do Espírito Santo de Deus e pelo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Aleluia. Até aqui, igreja. Nós vamos pôr de pé, vamos orar. Versículo 9. O Senhor salva o rei. Ouça-nos quando clamarmos. Então, nesse momento, nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar. Como diz aqui a palavra, Deus ouve os dele. Amém, igreja? Oremos.